Olá, friends! E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma deliciosa maionese de legumes express. Hoje eu vou ensinar para vocês como preparar uma deliciosa salada de maionese. Sim, aquela salada cremosa e gostosa que é sucesso em todos os churrascos, em todos os finais de semana e encontros com familiares e amigos aqui no Brasil. Gente, eu adoro salada de maionese. Para mim, churrasco sem maionese, assim, não tem graça. Um dia quente e maravilhoso, quando a gente prepara aquela carninha grelhada na air fryer, uma linguiça, alguma coisa do gênero, com arrozinho branco, farofa, tem que ter uma salada de maionese, que também é conhecida apenas como maionese por muitos, maionese de legumes ou até mesmo salada russa, né? Essa versão que eu vou ensinar pra vocês é muito prática e você vai ter uma salada de maionese prontinha em 10 minutinhos. Tanto que assim, essa é uma daquelas coisas que quando eu tenho vontade, geralmente eu não deixo de fazer, porque é tão prático e rápido, gente, fica pronto muito rapidinho utilizando a nossa panela de pressão elétrica. Essa versão que eu vou ensinar aqui pra vocês é meio que a versão base da maionese de legumes que eu gosto, tá? Eu sei que tem muitas variações pelo país todos, mas eu vou ensinar para vocês essa base, digamos assim. Para essa receitinha aqui, nós vamos precisar de ovos, milho verde, tá? Azeitonas, azeite, batata e cenoura, um pouquinho de água, ervas frescas ou secas ao seu gosto, vou dar algumas dicas. Ervilhas, aqui eu tô utilizando ervilhas congeladas, mas pode ser tanto a ervilha congelada como aquela que é fresca, como também aquela que você compra de lata. O milho, por exemplo, que eu tô utilizando aqui hoje é aquele milho verde de lata que já vem cozido. E maionese. Inclusive, para essa receita aqui, você pode utilizar aquela maravilhosa maionese que eu já ensinei para vocês aqui no canal, qualquer uma das duas, inclusive, que fica pronta em 1 minutinho. E aí você vai ter uma receita 100% caseirinha, tá? Dá pra usar tanto a maionese tradicional, que eu já ensinei com ovos, como aquela que é com leite e azeite. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui abaixo do vídeo, dá uma procuradinha também aqui no canal se encontrar, que fica incrível. Quanto mais firme pra mim a maionese que você for utilizar nessa receita, eu gosto mais, porque eu gosto que a maionese seja bem cremosa, densa, tá? Outras diquinhas aqui para essa receita. Nós já vamos cozinhar os ovos, tá? Porque eu gosto de maionese de legumes com ovos cozidos, já juntos. Eu estou utilizando como legumes apenas cenouras e batatas, que é o que eu tenho hoje aqui. Mas eu também utilizo muitas vezes a mandioquinha, que é a famosa batata salsa, batata baroa. E também uma coisa que eu adoro utilizar, gente, é beterraba. Você vai ter uma maionese cor-de-rosa, tá? Ela fica assim cor-de-rosa igual essa batata que eu tô utilizando. Aliás, pode ser qualquer tipo de batata, tá? Que hoje o que eu tinha aqui era batata rosa Asterix. E quando você usa, gente, fica incrível, dá um toque adocicado, fica muito delicioso. É só você incluir aqui na receita da mesma maneira que eu vou ensinar. Como eu disse, ela não vai ficar clarinha, ela vai ficar manchada da própria beterraba, tipo um tom meio rosa, mas fica incrível, muito bonita, muito gostosa. O que eu aconselho de variações nessa receita aqui? Você pode utilizar qualquer outro tipo de legumes, sem problema nenhum. Você pode temperar com o que você quiser. Você pode utilizar também, sei lá, ervilha torta, vagem, tá? O milho também pode ser o milho fresco, verde, se você quiser, sem problema nenhum. Pode não ter isso também, pode... eu só tenho batata e cenoura em casa. Pode fazer também, gente, não tem problema. Eu gosto, como eu disse, com ovos. E ao invés de azeitonas verdes, podem ser as azeitonas pretas, pode não ter azeitonas, pode pôr alcaparras. O que eu não aconselho numa maionese de legumes, e também não gosto, na verdade, são coisas que soltam água, ou que podem mudar a textura da sua maionese ou até fazer ela estragar muito rápido, como por exemplo, tomate. Eu vejo muita gente que coloca tomate na maionese, gente, pra mim não tem nada a ver, pro meu gosto. Quem gosta, tudo bem, tá? Não critico. Só que o tomate ele vai soltando a água e ele azeda, estraga a sua maionese muito rapidamente, então eu não aconselho. Cebola eu também não gosto de colocar na minha maionese, a não ser que eu coloque de repente uma cebola em pó. E o alho pode ser um dente de alho amassadinho ou picado, ou também pode ser o alho em pó. Isso às vezes eu coloco na minha, tá? Assim como eu também utilizo sal e pimenta a gosto. Se você quiser, pode ser até uma pimenta dedo de moça bem picadinha, que também vai ficar ótimo. E a pimenta do reino é opcional, você põe se você quiser. Bom, vamos ao preparo, que é muito simples. Nós vamos
Picar os legumes, fatiar as azeitonas. Aqui no caso do milho verde ele já está cozido, as ervilhas vão cozinhar junto, o milho verde não precisa, o que já está cozido não precisa ir para a panela, como as azeitonas, o milho verde, tá? As ervas vão só no final, maionese no final e os ovos nós vamos cozinhar juntos. Uma coisa que eu, Maurício, faço, que vocês já devem saber, eu não tiro a casca da maioria dos alimentos. Então eu simplesmente lavo bem, tiro as pontinhas, algum machucadinho que possa ter e corto em cubinhos. Eu também não gosto muito da maionese com os cubinhos bem pequenininhos. Eu gosto dela mais pedaçuda. Isso também vai ficar ao seu gosto. Você pode cortar bem pequenininho ou deixar ela mais pedaçuda, não tem problema nenhum, tá? E na hora de utilizar os ovos eu também vou dar uma diquinha. Então vamos lá. Vou picar aqui então a minha batata e a minha cenoura. Como eu disse, já estão lavadinhas e vão com casca mesmo. Ah, uma dica que eu gosto de fazer também, apesar de eu ter começado aqui pela batata, também não tem problema, mas eu gosto de geralmente colocar os legumes que são mais duros embaixo, porque senão a batata fica muito esmagada, a mandioquinha também fica muito. Então eu costumo colocar beterraba e cenoura primeiro, depois a batata e as coisas mais delicadas como a mandioquinha, por exemplo, por cima, tá? Então eu já coloquei aqui as cenouras e as batatas. Vou colocar as ervilhas, porque elas precisam ser cozidas, pois elas estão cruas. E tem um truquezinho aqui do ovo. O que acontece? Já ensinei algumas outras receitas. Essa salada de maionese, então, ela tem a idade do blog. Eu ensinei logo no início. E já ensinei também algumas outras receitas onde eu cozinhava os ovos juntos. E lá no blog sempre as pessoas tinham muitas dúvidas de como fazer. E é simples, é só você acomodar aqui em cima dos legumes. Ele não vai quebrar, não vai ter problema. Porém, algumas pessoas relatavam que quando às vezes utilizavam um ovo branco ou aqueles ovos que às vezes a casca estão mais fininhas, ele dava meio que uma estourada. Não que ele estoure e vai vazar tudo aqui. Ele racha e acaba saindo um pouco assim, faz aquelas bolhas de gema e clara por fora. Mas no caso da maionese você vai picar, não tem problema. Caso você queira evitar que isso aconteça, tá? Uma ajuda a mais, você pode pegar o seu ovo e aí você vai ver aqui o lado do fundinho dele, tá? A parte de baixo, e com uma faquinha afiada e pontuda, você vai dar leve batidinhas aqui no fundo, bem de levinho mesmo, até você perceber que fez um pequeno furinho. É pequenininho, tá, gente? É só pra igualar a pressão dentro do ovo e ele não quebrar. Fiz esse furinho aqui pequenininho, eu já posso acomodar aqui na minha maionese. Você pode fazer isso com todos, tá? Então vou fazer aqui um furinho no meu, só para vocês verem. E depois vou colocar aqui tudo na panela. Já coloquei aqui também a água, é pouquinha quantidade, tá? Na verdade, essa maionese, se você quiser, você pode fazer sem colocar nada de água, vai dar super certo. Porém, como algumas pessoas têm dificuldades, tem outras marcas e modelos, raramente, mas acontecia, alguém relatava assim que às vezes grudou um pouquinho no fundo, que às vezes as cenourinhas que estavam no fundo deu uma leve douradinha. Então, se você não quiser, de repente, correr esse risco, ou se a sua panela você acha que pode acontecer isso, você pode colocar assim uma meia xícara, uma xícara de água, tá? Outra dica, os ovos eu lavei antes de colocar aqui, somente para tirar algum vestígio, alguma sujeirinha, peninha que às vezes fica grudado fora dele, tá? Então assim, só lava mesmo com uma água, se quiser pode passar uma buchinha de leve bem rápido, já seca, colocou aqui. Coloquei tudo aqui dentro, agora eu vou fechar a minha panela, válvula na posição de pressão, e vocês vão pôr qualquer função de cozimento aqui, programando o tempo para 10 minutinhos, tá? Pode usar alguma função que já tenha 10 ou uma outra que você queira. Enquanto isso, eu vou fatiar aqui as minhas azeitonas e quando ficar pronto, a gente vai deixar esfriar e misturar tudo. Ah, um outro detalhe, se você quiser, já pode colocar um pouco de sal aqui por cima. Se você é aquela pessoa que sente muita falta do sal internamente em cada pedacinho da maionese, já pode pôr um pouco de sal aqui e ele já vai penetrar nos alimentos. Eu geralmente acerto só depois. Terminado o tempo, nós vamos retirar a pressão. Agora é só abrir.
Já vai estar tudo cozidinho, tudo no ponto, ó. Aí vocês podem ver que os ovos, como eu disse, eles deram até uma trincadinha, mas eles não explodem nem nada assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou retirar os ovos daqui e vou colocar numa tigelinha com água fria ou gelada, para que depois eu já possa também cortar e esfriar mais rápido. E vou tirar todos os legumes daqui também e vou colocar num bowl, tá? Vou separar aqui num bowl grande, que é onde eu vou misturar tudo, mas nós vamos esperar esfriar, tá? Tem que estar frio, pelo menos, não precisa estar gelado, mas pelo menos frio. E se você preferir, na hora que você tirar, você achar que tá pegando ainda um pouquinho da água que a gente pôs, uma coisa assim, você pode escorrer no escorredor também, sem problema nenhum. Meus legumes já estão frios, eu também já piquei aqui os ovos, eu coloquei tudo dentro aqui desse bowl, tá? E lembrando, gente, que na receita lá no blog, que é o receitasnapressão.blogspot.com, eu dou pra vocês todas as medidas, inclusive eu dou as medidas usando as medidinhas da panela, tá? No caso dessa receita aqui, aquele copinho medidor da panela. Mas só para vocês terem uma ideia. Mas claro, gente, uma maionese de legumes vocês podem fazer com a quantidade que vocês gostarem mais de cada item. Tem gente que gosta com mais batata, com mais cenoura, com mais ovos, com mais milho. Enfim, isso fica ao seu critério, tá? A ideia aqui é ensinar para vocês também as técnicas, o modo de fazer. Bom, então tá tudo frio, já piquei os ovos, como eu falei. Eu vou acrescentar aqui o milho, que já tá escorrido. Como eu disse, esse milho ele já é cozido. Se não fosse, eu poderia ter colocado junto para ele cozinhar também, assim como eu cozinhei as ervilhas. Vou colocar aqui as azeitonas, azeite, porque eu gosto, gente, da salada de maionese bem temperada, tá? Tem gente que só coloca sal e nada mais, e assim eu acho horrível. Vou colocar aqui aquelas ervas, salsinha, cebolinha, tudo que eu já deixei picadinho aqui para adiantar, e também vou colocar um pouquinho de outras ervas que eu gosto, como o tomilho, como o orégano, tá? E aí você pode utilizar fresco ou seco, fica ao seu critério. Eu tô utilizando fresco direto da minha hortinha. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo da minha hortinha, gente, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro em detalhes como eu fiz essa minha nova hortinha. Ela tá ficando linda. Mostro diariamente o andamento dela também nos stories lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face. Aí coloquei aqui então as ervas, vem a maionese e nós vamos misturar tudo. Aí, no meu caso, eu gosto de colocar o sal só agora e também gosto de colocar um pouco de pimenta. Ah, e outra coisa que eu amo também é páprica, né? Vocês já devem ter percebido que eu adoro páprica. Às vezes eu coloco um pouquinho na maionese também. Ai, gente, já vai me dando até água na boca, porque eu sou apaixonado por salada de maionese, vocês não têm ideia. E aí você pode deixar no próprio recipiente, misturar no próprio recipiente que você vai usar. Pode usar mais ou menos maionese, como você preferir, mas eu vou transferir para uma outra travessa para vocês verem melhor. E para dar uma decorada, eu vou colocar aqui mais algumas ervinhas frescas, mas você pode fazer aquela decoração tradicional, pode, se quiser, colocar um pouco de milho, da ervilha, ovo fatiadinho, azeitonas, como você preferir. Agora, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando saírem novos vídeos. E também não esquece de comentar, tá, gente? Comenta sempre nos vídeos para o YouTube entender que vocês gostam dos vídeos e aí ele vai sempre avisar para vocês quando saírem vídeos novos, tá? Eu tô colocando aqui nesse potinho só para eu provar, que com certeza eu vou comer ele todinho de qualquer jeito, né? E também não deixa de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face, porque eu tô sempre dando dicas diárias pra vocês, tá? Várias dicas mesmo, dicas de receitas, dicas de hortinhas, de ervas, de um monte de coisa bacana, tá? Então, não esquece de me seguir lá nas redes sociais, tanto Insta como Face, tá? Agora vamos provar essa delícia. Ai, meu Deus. Nem preciso falar nada, né, gente? Eu sou viciado nisso aqui. Adoro. Amo. Amo, 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 amo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Meu Deus do céu. Viveria disso.